Um demônio sapo aparece para destruir o mundo, mas nosso protagonista com 6 anos, vendo todos fugindo em pânico, decide ir até o mercado e comprar alguns lanches. O demônio sapo vê o garoto e o ataca, mas uma das pessoas que estavam a lutar contra o demônio salva o garoto e derrota o sapo sozinho. 10 anos depois, o protagonista se matricula em uma escola espiritual, fazendo parte da 60ª facção. Ao chegar lá, ele se encontra com Sunrong, uma garota que tem um alto nível de força espiritual. Ela salva o prota de valentões com feixes de ouro. Os alunos são submetidos a um exame de admissão que determinará a sua colocação na classe para o ano. Eles serão classificados de acordo em como se sairão em uma luta imaginária contra o sapo, o demônio que atacou o mundo há 10 anos atrás. Essa pontuação definirá se eles entrarão em classes comuns ou a elite. O nosso protagonista, Wang Ling, é chamado para lutar, mas todos zombam dele por ser fraco. Ele caminha para o corredor, e quando ele se aproxima, o sapo começa a suar e tremer. Ele se lembra do garoto de 10 anos atrás. Naquela época, o Wang Ling ficou furioso depois de deixar cair seu lanche e chutou o sapo com uma força divina inigualável. De volta à sala de testes, Wang Ling fica diante do sapo e levanta a mão para socá-lo. Ele restringe seu poder para entrar na classe comum, mas ao invés disso, seu poder faz com que o sistema desligue imediatamente, antes que ele acerte o sapo, deixando todos confusos e sem entender o que aconteceu. Quando a tela liga novamente, o sapo está virado de costas, enquanto Wang está de pé diante dele, fazendo o queixo de todos caírem no chão, pois um garoto fraco derrotou o rei demônio. Ele é colocado na classe da elite, e sua primeira lição é aprender a sobre convocar familiares. O professor lhes passa a teoria e pede que testem seus conhecimentos, invocando uma besta espiritual. Samang impressiona sua classe com uma invocação fora do comum, uma besta de ossos que se parece com um cachorro. A professora pede para que Ling também experimente, pois ele parece desinteressado com a aula em sua classe. Tendo que cumprir, ele então invoca o sapo demônio de antes. Ao vê-lo novamente, os alunos saem correndo da aula com medo do demônio. A professora usa um feitiço e o transforma em um cachorro, assim acalmando todos. Os alunos voltam impressionados e aparentemente interessados na besta. Eles chamam o cachorro de Frog, e seu dono, Wang Ling, sai da sala de aula e vai para casa. Pensando em seu passado, ele já era dominado desde que nasceu e aumentava seu poder a cada 2 anos desde seu nascimento. Ele era tão poderoso que entendia o psicológico e emocional de seus pais, mesmo quando apenas em pensamentos, o que levou a ele a salvar o casamento deles, molhando-se e quebrando a discussão sem sentido deles. À medida em que envelhecia, ele se tornou tão poderoso que seus pais fizeram um selo de restrição de poder para impedi-lo de perder o controle de seu poder e destruir o mundo. Mas o selo não foi suficiente. Ele ainda tinha que tomar uma pílula de ouro todos os dias para diminuir seu enorme poder. Ele se manteve discreto até seu pai concluir o segundo selo. Com isso, ele foi para a escola e evitou que todos ficassem longe de problemas e evitassem quebrar seu selo e liberar seu poder. Mas esse selo também era um fracasso, pois também restringia a capacidade de ter emoções. Mais um dia, na escola, ele vê Sunrong tentando obter os votos das pessoas para que ela possa se tornar a presidente de classe. Segundo ela, a melhor forma de conseguir os votos é dando algo para as pessoas. Então ela compra tudo em uma loja e dá para os alunos. Wang não se importa com isso, mas troca 5 de seus votos por 5 pacotes de salgadinhos. E também dá a ela uma pílula de ouro como presente de agradecimento. Na aula, o professor entra e vê alguns sinais na cabeça dos alunos, e decide que a lição do dia será a arte da sedução. Wang percebe que Sam fez isso com os alunos, pois também pode ver os sinais de suas cabeças, mas rapidamente percebe que só funciona se ninguém lhe der algo em troca. O que não é o seu caso, pois ele deu a pílula a Sam. Quando Sam olha para ele, ele agradece ela pelo lanche, mas ela entende errado e acha que é para comer a pílula. Ela então come a pílula, entusiasmada, achando que isso é um reforço para sua força, mas ela perde a força logo em seguida, o que faz com que seu truque enfraqueça e quebre.
libertando todos de seu feitiço. A professora pede que ela demonstre um feitiço para a turma e ela se levanta para ir até a frente, mas ela tropeça em uma lata e o Wang Ling a segura, mas deixa ela cair logo em seguida quando o professor pede que ele demonstre o truque. Ele fala a mesma frase que San disse na loja. Antes de fazer o truque, em uma onda de choque de seu campo de força amaldiçoa a escola, colocando San sob seu feitiço, sem o conhecimento de ambos. No dia seguinte, San convida Wang para um encontro, ao qual ele não diz sim, mas ela tem a impressão de que é sim. Ele vê assassinos no topo do telhado da escola, mirando em San, e envia uma onda de choque que impulsiona um dos homens para trás, fazendo assim perderem o alcance. Em casa, seus pais incentivam a Wang a sair com San, que o espera desde cedo. Ele acaba indo no encontro em um parque temático, reservado para os dois. Lá eles são seguidos pelos dois assassinos que atiram em San, mas Wang pega a bala com a boca e atira uma onda de choque de volta para eles, fazendo os caras voarem. Ele usa um poder que faz com que San e o funcionário do parque suspeitem menos dele. Eles continuam a passear pelo parque, enquanto Wang continua afastando os assassinos. Então eles vão para a roda gigante, e os assassinos os seguem no carro de trás. Os assassinos sobem no mesmo carro na roda que eles, e os mantêm sob a mira de uma arma. San o enfrenta e protege Wang com seu corpo. Wang então fica com raiva e envia os dois para o ar com sua força espiritual. Ele é forçado a descansar nos próximos dias em casa, por proteger San durante o encontro. Seus colegas de classe o visitam. Eles explicam que o professor pediu para que lhe dessem uma pulseira para o exame anual do poder espiritual, onde eles devem medir seus poderes através da pulseira para escolher os melhores alunos do país para competir na competição de espada contra outras escolas. San é colocada como a segunda aluna mais forte, criando uma esfera de força. Quando chega a vez de Ling, ele tenta restringir seu poder a 1%, mas ainda assim cria uma esfera de força tão grande que causa uma perturbação ao seu redor e um enorme feixe de luz. Ele lança a esfera no espaço para evitar a detecção. O sistema ainda detecta, mas não consegue pontuar, então eles registram ele como o aluno mais forte. O grupo de amigos todos são escolhidos para competir na competição, mas ainda falta um membro. Então a professora sugere que escolham Frog. Mesmo sendo um cachorro que era um sapo, ele foi facilmente classificado como o segundo mais forte do país. O professor avisa que eles irão treinar 3 dias antes do início da competição. Cada um deve usar sua própria espada na competição, e todos começam a perguntar se o Wang tem uma espada. Ele responde que sim. Ele então desce do porão e abre uma caixa revelando que sua espada é uma criança pequena. Após os 3 dias, eles se encontram para partir para o ginásio da facção 59, mas Link só pensa em maneiras de sair da competição e evitar qualquer tipo de atenção. Quando chegam no ginásio, encontram a outra facção esperando por eles. A diretora da facção 59 usa seu grande poder de teste para ver o valor do nível de Wang. Mas ele decide usar isso a seu favor, para fingir estar machucado para ficar de fora da competição. Ele cai no chão fingindo estar doente, mas seu selo começa a se quebrar. Sua força se transforma em uma enorme bola de fogo que dispara para o céu e lhe causa danos. Apesar disso, ele continua fingindo estar machucado para ser dispensado da competição e ir para casa consertar seu selo. Ele é levado em uma maca por alguns médicos para a sala médica, mas ele de repente é colocado em um incêndio roxo. A diretora da facção 59 o enfaixa antes dele se queimar. Ele então é levado para a sala, mas foge de lá. Ele liga para seu pai para dizer-lhe para trazer um novo selo, pois o antigo estava se quebrando lentamente. O resto da equipe de Wang vai para a academia, enquanto Wang anda pelo prédio procurando uma saída. Ele chega ao ginásio e vê o braço de um de seus colegas sendo desintegrado por um dos poderosos alunos da facção 59. Esse é o mesmo garoto que o incendiou antes. Wang então salva seu amigo e restaura seu braço. Ele vai na direção do aluno, que se chama Bufong, que ao ataque dá um soco nele, mas ele se levanta e o ignora como se nada tivesse acontecido. A competição começa, e todos são teletransportados para dentro dos altares dos 5 elementos, onde devem lutar para capturar os altares colocando suas espadas sobre eles, e ganhando pontos ao longo do tempo por ocupação. Eles são colocados em todos os diferentes altares e são perseguidos pela facção 59 para derrotá-los e capturar os altares.
Alguns minutos depois, é anunciado que a facção 60 capturou um altar. O Wang estava assistindo seu amigo lutando contra um cara da facção 59, mas seu amigo queria que ele lutasse e manda ataques na direção de Wang. Ele pede para o Wang se levantar e lutar, mas ele continua parado. Até que ele começou a ficar com raiva e seu coração começou a bater bem rápido, fazendo com que seu selo se quebrasse ainda mais, fazendo sua energia escura escapar dos espaços quebrados do selo. Frog sente isso e corre para consumir a energia escura que sai do selo quebrado de Wang Ling, permitindo que ele use sua força. Os dois se fundem em uma besta para controlar a força espiritual de Wang Ling. O cara da facção 59 aponta sua espada para Ling, mas que quando toca ela se desfaz. Ele caminha até ele e o empurra gentilmente com a palma da mão, mas o cara sai voando de uma forma assustadora. Ele então decide pegar o altar e após capturar, ele continua avançando e capturando mais 2 altares, fazendo com que a facção 60 fique na liderança. Mas logo a facção 59 recupera os altares, seguindo a facção 60 por trás e capturando eles mesmos. O Wang então tenta aumentar a velocidade com que capturam os altares para uma forma mais rápida, mas ele é interrompido por Sanlong, que o chama para traçar um plano para capturar a maioria dos altares e vencer o jogo. O Wang guarda o altar da água e os outros o altar de metal, enquanto luta contra Bufong, enquanto os outros lutam contra um cara da facção 59. Bufong derrota um dos amigos de Wang e captura o altar de madeira, mas ele o leva de volta quando o espírito de sua espada desperta e o ajuda a lutar. Bufong fica com raiva dele por derrotá-lo e revela seu verdadeiro eu. Ele é o líder dos assassinos que estão tentando eliminar San. O Wang sai e captura outro altar, mas ao chegar a um novo altar, ele é dominado por todas as emoções que não conseguia sentir depois de fazer seus amigos. O selo ameaça quebrar completamente. Ele para e não abaixa a espada no altar. San chega e o acalma, e o ajuda a colocar a espada no altar, mas assim que eles terminam, a líder da facção aparece e atinge San nas costas, matando ela. Seu espírito sai de seu corpo e o abraça, até que ela venha a desaparecer em seus braços. Nesse instante, o Wang Ling explode por dentro. Seus batimentos cardíacos começam a acompanhar o ritmo das lágrimas que descem por seu rosto, lembrando-se de cada vez que ela sorriu, de seu passeio no parque, de seu abraço caloroso. Tudo o que eles passaram o faz explodir de raiva, destruindo seu selo e as correntes que prendiam seu coração. Frog tenta impedir que o tempo caia, mas não consegue impedir o Wang Ling de enlouquecer com a mulher. Ele bate nela violentamente, socando ela de forma brutal. Ele acaba a pulverizando completamente, enquanto pensava que só queria estar com San. Ele queria uma vida pacífica onde ela existisse. Quando ele está prestes a matar a garota, ele se lembra das últimas palavras de San e para. Ele tenta reanimá-la, mas Frog diz a ele que não há nada a se fazer, que ele não pode trazer uma pessoa de volta que já está perdida. Ele prefere dar todo seu poder espiritual em troca da vida dela, pois foi ela quem o fez ver as cores da vida. Antes de conhecê-la, ele estava vazio. Todos zombavam dele e o deixavam sozinho. Suas mãos estão tremendo quando segura a mão dela e toma sua decisão. Ele decide reiniciar o mundo, coisa que não funciona. Ele então tenta várias vezes, mas sem resultado. Sua fonte de vida foi completamente destruída, como dito por sua espada. Ele pergunta a Frog o que ele poderia fazer, e Frog diz a ele que o que ele poderia fazer era criar uma linha do tempo diferente, mas para isso precisaria de uma enorme força. Wang levanta a mão para o alto e cria uma bola de energia várias vezes maior que a Terra, perguntando se isso era o suficiente. Frog pergunta se ele está louco de ir contra as leis da natureza e possivelmente ser atingido por um trovão. Os olhos de Wang brilham com uma nova determinação, perguntando como isso pode ser pior do que viver sem ela. Neste mundo, Wang Ling se matricula na escola e experimenta as mesmas coisas de antes, mas desta vez a San, ela não está em sua classe, não há data, não há nada. Embora não se lembre do que está perdendo, ele se sente vazio e chora. No mundo velho que está prestes a ser destruído, San é enviada de volta à vida pelos governantes subterrâneos, depois de descobrirem que ela é descendente de Son Wukong. Ao acordar, ela pergunta à espada o que está acontecendo, e ela explica tudo.
Sabendo que o Wang estava fazendo por ela, ela pede para trazê-lo de volta. A espada diz a ela que ela só precisa destruir o novo mundo e restaurar tudo de volta ao que era. Ela enfia a espada em seu peito, destruindo o mundo novo e puxando o Wang para fora dele. Eles se dão a mão e voltam ao passado, para quando Shen estava lutando contra Bufong. O Wang usa seu poder para derrubá-la e assim destruí-la. Eles capturam todos os 5 altares e ganham o jogo. Sam vem correndo e finalmente revela que ela não se lembra de nada. É assim que funciona então a volta no tempo. Aquilo nunca existiu. O pai de Wang chega e dá para ele um selo para conter seus poderes e emoções. Mesmo que Wang nunca namore Sam, tudo o que ele deseja é a paz mundial. Galera, assistam os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!